Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje a gente vai falar do fundo BTG Pactual, Fundo de Fundos, código de negociação BCFF11. Como o próprio nome já diz, é um fundo de fundos, um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos. Já tem mais de uma década de existência e quase 300 mil cotistas. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá, para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FII e digitar um pedacinho do código ou do nome dele. A gente vai ver que ele é um fundo de junho de 2010, então como a gente está gravando esse vídeo em agosto de 2021, então um fundo que tem 21 anos de existência. A gestão e a administração é feita pela equipe da BTG Pactual. São, claro, empresas diferentes dentro do mesmo grupo, pessoas diferentes, equipes realmente diferentes. Uma equipe que faz a gestão, outra que faz a administração, mas tudo dentro do mesmo guarda-chuva da BTG. E ele é um fundo bastante grande, como a gente vai ver mais à frente, então ele tem uma representação importante no IFIX, né? O IFIX ele pondera pelo valor de mercado do fundo. Então, hoje ele representa 2,37% do índice. Se a gente olhar o histórico de cotações, claro, um longo histórico, né? um histórico bastante importante. Ele foi lançado na base de R$100, ficou girando nesse patamar até ali maio de 2012. Essa época aqui foi uma época, né? Fim de 2012, começo de 2013, foi um boom, né, uma euforia do mercado de fundos imobiliários. Se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que ele teve um máximo aqui no dia 18 de setembro a 152, depois caiu um pouquinho, voltou a namorar aqui em janeiro os 150, e como todo o mercado, a gente viu uma queda importante. Ele chega a marcar um mínimo ali no final de 2015 para começo de 2016, né, aqui um final aqui é um mínimo aqui em R$50. Depois ele, claro, vem recuperando como todo o mercado veio, 2016 como um todo, 17, 18, 19, quando ele já estava aqui rodando acima de 110, no comecinho de 2020, a gente pode dar mais um zoom para cá, claro, pandemia da Covid-19 em março, né, fevereiro para março, ele volta a marcar uma mínima ali na base dos R$60, recupera para os 90 e agora, desde março de 2021, vem caindo um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. No momento que a gente grava esse vídeo, ele está cotado a R$72,72. Vamos já aproveitar esse valor e vamos dar uma olhada no valor patrimonial. O que é o valor patrimonial de um fundo de fundos? Basicamente é o valor de mercado das cotas, né, nas quais esse fundo imobiliário investe. Então, a gente pode ver que o valor patrimonial do fundo hoje é de pouco mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 50 milhões de reais. Dividido pelo total de cotas que ele tem, que são 25 milhões de cotas aproximadamente, então o valor patrimonial dele é de R$ 81,42. Então ele está negociando com um desconto de mais de 10% em relação ao seu valor patrimonial. Né, aqui já é a informação de julho, a gente está gravando em agosto, já com a informação de julho divulgada. Então, o valor patrimonial em 81,42 e o valor da cota hoje em 72,72. Então, uma relação de preço-valor patrimonial de 0,89 ou 89%, como alguns prefiram. Se a gente olhar aqui o histórico do valor patrimonial, a gente vai ver que, claro, naturalmente, tem uma variação menor do que a variação de cotações. Se a gente olhar o momento que o valor patrimonial estava mais alto, foi aqui em R$113, lá em setembro de 2012, o menor valor na base de R$72, R$73, no finalzinho dessa crise que foi de 2013 a 2016. E a gente pode ver os momentos em que ele fechou aquele mês com ágio ou deságio. A gente vai ver que tanto o maior ágio aconteceu em 2012 para 13,
que foi exatamente aquela euforia. A gente vê aqui negociando com 40% de ágio, 20 e tantos por cento, 30 e tantos por cento de ágio. E o momento com maior desconto aconteceu aqui em 2015 e 2016, com mais de 20%, mais de 25% de desconto em relação ao valor patrimonial. Tinha comentado já na abertura, né, do vídeo sobre a quantidade de cotistas e hoje, referência a julho, já atualizada, mais de 286 mil cotistas. Então, se aproximando dos 300 mil cotistas. E se a gente olhar, pelo menos desde 2017 para cá, que é quando os fundos passaram a ser obrigados a divulgar essa informação, a gente vê que ele cresceu de 5 mil cotistas em março de 2017, sim, de 5 mil para quase 300 mil. E praticamente não teve nenhum mês com redução da quantidade de cotistas. Sempre, claro, às vezes pode ser um crescimento muito pequenininho, de menos de 1%, como em junho. Pode ser crescimentos de mais de 10%, mais de 20%, como foi em outubro, novembro de 2019. Claro que muitos desses períodos em que houve um aumento significativo foi na época de emissão de cotas. Esse fundo já fez 10 emissões de cotas, então praticamente uma por ano, se a gente tirar a média. O único mês de 2017 para cá que teve redução da quantidade de cotas foi só em agosto de 2017, que a gente vê que reduziu 4 cotistas. Então, praticamente nenhuma redução na quantidade de cotistas, sempre crescendo de uma forma razoavelmente homogênea, se a gente der uma olhada. Bom, histórico de dividendos desse fundo. Também, claro, uma história muito longa. Vamos dar uma olhadinha nela. Rendimento por cota de 47 centavos no último mês. 47 centavos, que em relação ao preço de hoje dá um dividend yield de 0,65%. Se a gente olhar a distribuição nos últimos 12 meses, mais de R$ 6,00, R$ 6,06 por cota, o que dá um dividend yield de 8,33%. Se a gente pegar aqui o histórico como um todo, a gente vai ver que, claro, já teve época dele distribuir R$ 1,60, R$ 1,50, R$ 1,30 por cota lá no final de 2012, aproveitando todo aquele boom, né, da explosão de cotações. Mas, se a gente for olhar aqui o histórico mais recente, vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 anos, digamos, 2016 para cá, a gente vai ver ele girando muito próximo do patamar de 50 centavos. Claro que às vezes é 43, 40 centavos, aqui no comecinho da pandemia, uma distribuição um pouquinho mais modesta, mas em outros meses 56, 57 centavos. Então, vamos dizer, veio numa casa muito estável aí ao redor dos 50 centavos, pelo menos nos últimos 5 anos. Claro, o fundo ele é muito grande, né? Um patrimônio aí de mais de 2 bilhões de reais, valor de mercado na base de 1 bilhão e 800 milhões. Então, e com a quantidade de cotistas também muito grande, então naturalmente um fundo muito líquido. Se a gente der uma olhada nesse mês de agosto, até o momento que a gente grava esse vídeo, um volume financeiro médio de mais de 3 milhões e 700 mil reais por dia. E mês de julho praticamente no mesmo tamanho. Obviamente, se a gente pegar a história como um todo, a gente vai ver aqui, parece que era muito pouquinho, mas eram 2 mil, 3 mil negócios por mês, que na época era muita coisa, E a gente vai ver aí em 2017, 2018, um crescimento da quantidade de negócios, principalmente estourando, né? A partir aí do finalzinho de 2019 para 2020. Se a gente dá uma olhada aqui, nos últimos meses a gente vê uma média aqui de 100 mil negócios por mês. Então, uma média aí de 5 mil negócios por dia. Então, um fundo absolutamente líquido. Mesmo quem for entrar com uma posição um pouco maior, não tem tendência nenhuma de ter qualquer dificuldade de entrar ou sair do fundo, mesmo em posições um pouco maiores. Um fundo absolutamente líquido, graças ao tamanho e à enorme quantidade de cotistas. Vamos dar uma olhada aqui então no relatório desse fundo, relatório divulgado já
no mês de agosto com base no que aconteceu no mês de julho. Ele coloca aqui algumas informações básicas, né, da quantidade de emissões, quantidade de cotas e tudo mais. Ele tem um site próprio, só clicar aqui para quem quiser conhecer o site próprio, não o site do Clube FII, o site no próprio site da gestora. Pode se cadastrar no mailing para receber informações no e-mail e pode consultar o regulamento aqui também. Então, a base de proventos, ele anuncia no 5º dia útil e distribui no 10º dia útil. Alguns números que a gente já comentou, né? Quantidade de investidores, valor de mercado, né? O valor patrimonial, tudo mais. Aqui, então, ele sempre começa com uma visão mais macroeconômica, até de cenário externo, né? Cenário internacional, uma visão do cenário doméstico, uma visão do mercado de fundos imobiliários. Então, essa primeira página com essa pegada. E aqui já a estratégia efetivamente do fundo, o que aconteceu no mês, como é que está a composição, como é que está a estratégia. Sempre vale a pena dar uma olhada. Ele comenta aqui muito sobre como os fundos de CRI hoje são a parte mais importante do fundo. A gente pode ver 47% em fundos de CRI e investimento diretos em CRI também. 25% em lajes corporativas, 15% em fundos ligados a contratos atípicos, como de renda urbana e coisas do tipo. E outros segmentos aqui, 6% de shopping, ele tem algum valor em caixa, até porque ele fez uma emissão há muito poucos meses, em maio, né? Então há 3 meses ele fez uma emissão, então ele ainda tem um caixazinho. E outros segmentos aqui, valor irrisório. Aqui ele comenta então sobre o resultado tanto da visão ganho de capital quanto da visão renda. Então ele tem aqui, ele divide, né, o que é renda, o que é ganho de capital, o que é lucro nas vendas, né, digamos assim, o que entra da estratégia de CRI, rendimentos financeiros do que está em caixa e a reserva de contingência. Ele costuma explicar aqui, usando essa expressão FFO, que é Funds from Operation, que é o resultado do fundo desconsiderando o ganho de capital. Então aqui ele comenta que o FFO teve um aumento de 4 centavos por cota em relação ao mês anterior e tudo mais. Aqui ele mostra toda essa composição de resultado. Aqui as principais alocações. Aqui lembrando que o BTG Pactual tem a estratégia de divulgar essa carteira com 3 meses de defasagem. Ele não divulga a carteira do mês para poder preservar a estratégia do fundo, né? Para que outros players, outros investidores não fiquem copiando a carteira e entendendo a estratégia. Então ele divulga a carteira com 3 meses de defasagem, como é comum no mercado de fundos de ações, mas não é o habitual que a gente vê nos fundos, né? Nos FIIs de maneira geral. Aqui então a composição aquela mesma composição que a gente estava olhando lá em cima. Então, basicamente, claro, tudo é fundo imobiliário, tem uma participação mínima de CRI, e estratégia de caixa. Então, a gente pode ver que a alocação também está aqui entre renda e ganho de capital, praticamente meio a meio. No momento, não está nem muito focado em renda, nem em ganho de capital. Ele está bastante equilibrado, 50-50. Comenta aqui sobre a discussão na justiça do imposto de renda sobre ganho de capital, se fundos têm que recolher ou não. E aqui um históricozinho da rentabilidade, mostrando a visão no mês de janeiro até agora, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 e nos últimos 36, comparando a rentabilidade do fundo com o IFIX, com o CDI líquido, já descontando o imposto de renda, e contra o IBOV. Aqui, por exemplo, se pegar os últimos 36 meses, ou mesmo aqui no mês, a gente vê que o fundo, nessas duas medidas, tem ganho do IFIX e ganho do CDI. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Uma pergunta que é bem comum de se pensar sobre essa questão de quantos por cento é o ideal para se alocar em ganho de capital, quantos por cento o gestor deveria alocar numa visão de renda. Não tem certo. Vai da personalidade de cada equipe de gestão, vai também do momento, aquilo que a gestão lê do mercado, ali do pulso do mercado.
E a diferença é que uma visão de renda é um capital geralmente que vai estar com menos risco, com uma visão mais de longo prazo, de ficar ali recebendo aquele pinga-pinga mensal para ajudar, claro, para entrar na distribuição de dividendos desse fundo, né, quando ele entregar para os cotistas. Uma estratégia de ganho de capital vai ter uma visão de um lucro maior, mas também um risco maior, porque você está mais sujeito ao mercado. Por quê? Por mais que o fundo seja bom, esteja descontado, tenha bons fundamentos, etc, etc, ele pode nunca chegar naquela cotação que a gestão achou que era a cotação correta, ou pode levar muito tempo, pode simplesmente nunca chegar, porque os fundamentos mudaram. Então, é uma operação naturalmente um pouco mais arriscada, mas que, dando certo, claro, não é difícil você, numa operação de 2 meses, 1 mês e meio, ter um ganho, sei lá, de 10%. E seria o dividend yield de 1 ano e meio de uma estratégia de renda. Então, não tem certo, não tem errado, não dá para o gestor focar todo o recurso, toda a estratégia numa única lógica. Ele tem que ir sabendo balancear conforme o dinheiro que tem em caixa, conforme as oportunidades que aparecem e o que ele está antevendo de mercado. Pode dar certo, pode dar errado. Você, como cotista, tem que entender essa lógica para decidir se você quer ser sócio ou não, se aquilo ali te agrada, se aquilo faz sentido para você. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!